Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Leotrônico. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas curiosidades sobre solda e fluxo de solda. É comum, principalmente para quem está começando na eletrônica, ficar confuso sobre tanto tipo de solda e fluxo de solda. Então, o que eu vou falar aqui hoje se aplica à solda em eletrônica, com exceção da solda em BGA. Solda em BGA é um capítulo à parte. Esse eu não vou tratar aqui hoje, tá ok? Vou tratar apenas de solda comum de componentes discretos aqui, como por exemplo um capacitor, um resistor, mesmo que seja SMD. Mas esse assunto não abrange solda de BGA, tá? Bom, vamos lá. Você já ouviu falar de fluxo de solda? Pasta de solda, solda em pasta? O pessoal faz uma bagunça com frases, né? Vamos tentar coordenar aqui as palavras. Existe fluxo para soldagem de eletrônica. É o famoso fluxo de solda, ou fluxo para solda, ou fluxo para soldagem. É a mesma coisa. O que vem a ser esse fluxo? Então, eu vou mostrar algumas coisas aqui. Por exemplo, tem várias marcas. Se você for procurar na internet, eu acho que são centenas de marcas, tipos. É uma loucura. Bom, existe este tipo aqui. É uma solda, um fluxo para solda da Yachun. Este aqui é o modelo YX10. Então eu vou abrir a tampinha. Você vê que tem uma pasta dentro. Deixa eu colocar aqui o microscópio na tela para você ver. Só um minutinho. Muito bem. Está aí focalizado. Estou focalizando com o microscópio USB. Tá bom? Está a 2 palmos de altura da mesa. Eu estou usando uma outra câmera. Esta câmera que eu filmo o meu rosto. E o microscópio para filmar o que eu ponho na mesa. A gente chama isso daí de fluxo para solda. Daqui a pouco eu vou explicar para quê. Vou mostrar um outro tipo. Está aqui, ó. Outro tipo de fluxo de solda. É da Yachun 223. Bom, muito interessante, né? Observa a coloração dele. Deixa eu pegar aqui e virar do outro lado. Veja que ele é bem clarinho. Se você compara, os dois são da Yachun, hein? Olha a coloração de um que é mais amarelada, um é mais amarelado, o outro é bem mais claro. Então eu já vou explicar uma outra coisa aí. Calma lá. E existe, não sei se agora vai pegar. Acho que pega. O fluxo para solda no clean. Também abreviado, você encontra muito isso abreviado como NC. NC no clean. Não precisa limpar. Esse aqui, pessoal, é nacional. Esse aqui é feito pela Implastec. Cadê o símbolo da Implastec? Está aqui, ó. É líquido. E como ele é no clean, você após a soldagem não precisa limpar. Muito bem. E tem, fora esses, um monte. Eu vou mostrar alguns aqui. Olha, esse que você está vendo aí é o famoso fluxo da empresa americana Antec. Tá? Ele é o RMA 223UV. Já vou explicar também isso aí. Olha, esse aqui, também da Antec americana, é o NC, ou seja, no clean, não precisa limpar após a soldagem, 559-ASM. Esse acho que é o fluxo mais famoso que existe na internet aí, porque esse é para quem vai fazer rebaling, usa solda de BGA, daquelas esferas. Deixa eu mostrar um outro para vocês. Este é um fluxo de solda muito comum. É importado também, mas é muito comum. O que eu queria que você notasse aqui é o seguinte. Você está vendo um símbolo de uma arvorezinha? É um desenho, né? Parece um pinheiro. Está vendo aqui escrito Calofônia? Já vou explicar o que é isso.
E aqui você está vendo o breu. Breu é uma resina. Isso é resina de breu. Da onde tira essa resina do breu? Daquela árvore da latinha que eu mostrei agora há pouco. É uma espécie de um pinheiro que ele solta essa resina da casca, semelhante a nossas seringueiras aqui no Brasil, que tira da casca o látex, que é utilizado para fazer pneu e outras coisas. Esse tipo de árvore solta essa resina. Lá na década de 70, quando eu comecei a mexer com eletrônica, a gente comprava, não existia esses fluxos, isso é coisa que apareceu depois. O que existia era o breu, a gente comprava isso em loja de material de construção, comprava álcool, naquele tempo o álcool tinha graduação de 96 graus, e era muito difícil achar álcool isopropílico naquela época, e a gente amassava isso, transformava num pozinho e dissolvia no álcool. Essa daí era o nosso fluxo de solda que tinha naquele tempo. Também servia como verniz protetor das placas de circuito impresso contra oxidação. E era isso daí. E colofônia é essa árvore que solta esse tipo de resina. Ela tem essa cor. Essa cor ela chama-se cor âmbar. Mas você vê que é um amarelo bem escuro. O nome correto dessa cor é âmbar. Bom, e agora você já pode estar concluindo uma coisa, né? Por que a maioria dos fluxos de solda tem essa cor amarelada? Tá vendo esse da Amtec? Deixa eu mostrar o outro. Tá vendo esse que eu mostrei da Yachun? Que tem essa mesma cor tendendo para o amarelado da cor daquela resina que eu falei, do breu? Então, e esse tem uma cor mais clara. Aí que está o negócio, pessoal. Para você não se confundir com resina e não ficar confuso qual que eu compro, qual que eu não compro, é simples. Resinas que começam com NC é Noclin. Ou se ela tem NC no começo ou no fim, é Noclin. Não precisa limpar. As outras, pode ser que precise limpar. Pode ser que você tenha que lavar a placa com álcool isopropílico. Por quê? Para fazer a composição dessas resinas, é utilizado várias substâncias químicas. E algumas delas, inclusive algumas contêm chumbo, elas conduzem eletricidade e apresentam problemas, principalmente com circuitos que trabalham com altas frequências, gigahertz, por exemplo. Elas vão apresentar problemas sim. Por isso que muitas vezes após a soldagem você precisa lavar. Tá? Inclusive se você faz uma solda com uma temperatura muito alta, no ferro de solda ou no soprador térmico, o que vai acontecer? Essa solda, esse fluxo, ele carboniza. E carbonizando, passa a conduzir eletricidade. Então, por isso que muitas vezes é aconselhável lavar a placa com álcool isopropílico. Só que para você ter certeza que a placa foi lavada corretamente, algumas empresas colocam o fluxo com um aditivo ultravioleta, que ele vai reagir com ultravioleta. É essa que eu mostrei aqui, ó, quer ver? Esta, por exemplo, aqui da Amtec RMA 223 é semelhante a essa Yachun 223. Só que esta que você está vendo aqui, ela tem aqui a terminação UV. Então, após aplicar, fazer a soldagem, se você pegar aquelas lanterninhas de LED ultravioleta e iluminar a placa no escuro, você vai ver se ficou resíduo. Porque se ficar resíduo, ele brilha com ultravioleta. Para isso que existe ultravioleta, para você ter certeza que lavou corretamente a placa. Tá ok? Vamos continuar aqui com a história. Você já viu que existem vários tipos de fluxo, um é mais apropriado para cada coisa, mas para a solda em eletrônica em geral, que não seja BGA, qualquer fluxo que tenha o pH neutro, por exemplo, esse da Yachun aqui, essa latinha pequena, esse é o IX10. Tem o 10, tem o 20, tem o 50. Conforme vai aumentando o número,
maior a quantidade de resina que eles vão pondo. Mas o interessante é ver se o pH é neutro. Vamos ver se aparece aqui a tampinha. Opa, ficou de ponta cabeça. Agora sim. Olha lá. Tá vendo? pH neutro. pH 7, mais ou menos 0,3. pH 7 é pH neutro. Então ele não vai corroer a placa. Tem uma boa isolação e ele solta pouca fumaça, que é muito importante isso também. E é muito importante você notar se ele não possui chumbo na composição também. Muitas fábricas colocam chumbo na composição do fluxo, tá bom? E para que serve o fluxo, afinal de contas, né, pessoal? O fluxo serve para retirar oxidação que está na ilha da placa, onde você vai fazer a solda, e também para retirar a oxidação que está nos terminais do componente. Então é bom passar tanto no terminal do componente, quanto nos terminais, nas ilhas da placa de circuito impresso. E o fluxo de solda, ele também ajuda a dessoldagem, tá? Então vou fazer primeiro aqui alguns testes para vocês. Eu peguei uma placa de circuito impresso aqui, ó. E eu não sei se aparece nesse contraste, mas eu propositalmente em cada quadradinho, eu desenhei 5 quadradinhos. Eu vou testar coisas diferentes. Eu coloquei meu dedão ali, tá vendo? Ficou minha digital. Dá para perceber que está minha digital ali em cima? E isso eu queria mostrar essa oxidação. Eu oxidei propositalmente a placa, sujei ela para ver se vai limpar. Bom, o número 1 vai ser o meu controle. Eu não vou pôr nada nele. No número 2, eu vou aplicar a solda Yachun IX10, essa da latinha, que é baratinha. Como é que aplica isso? Aplica-se com um pincel que eu espero que a outra câmera esteja mostrando. Então eu vou pegar um pincel e vou passar na número 2. Muito bem. Agora eu vou pegar essa IX223, que é aquela mais clara, portanto ela tem menos resina. Vou pegar o aplicador, ele tem aqui, ó, um êmbolo. Quando você compra isso, compre o êmbolo também, tá? Para você empurrar como se fosse uma seringa de injeção. Aí eu vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Como a gente trabalha com componente pequeno, se você for comprar fluxo para solda, eu recomendo que você compre as pontinhas para colocar nessa seringa aí. A solda já vem nessa seringa. Compre esta pontinha, deixa eu ver se pega aqui. Pegou. Tá vendo? É uma pontinha. Aí a gente coloca aqui, como se fosse montar uma seringa de injeção, né? Como se fosse uma seringa de injeção. E agora eu vou aplicar a IX223. Apliquei. Agora eu vou pegar um papelzinho para dar uma espalhadinha. Deixa eu ver se... Aí, número 3 aqui. Vazou até um pouquinho para o lado. Pronto, apliquei. A número 3, então, é a 223. E agora eu vou pegar, pessoal, esse fluxo para solda no Clean. Esse aqui da Implastec. Aí vem o truque. Isso aqui é horrível de manusear, essa embalagem aqui, muito ruim. O que você vai fazer? Existe uma espécie de uma caneta de aplicação. Vou mostrar como é que é. Tem uma tampinha, tem uma ponta, como se fosse uma caneta de ponta porosa, tá vendo? Pegou melhor naquela câmera, né? E você abre. E você pode colocar aqui dentro, eu já coloquei um pouquinho, pus só um dedo, normalmente não põe mais que isso.
do fluxo líquido da Implastec no Clean. Aí eu viro e vou utilizar como se fosse uma caneta. Tá vendo? Então eu vou primeiro bater aqui um pouquinho. Ele tem uma molinha na ponta, deixa eu ver se pega. Ó, você empurra, ó, ele vaza um pouquinho. Então você dá uma empurradinha para umedecer a ponta porosa. E agora eu vou passar aqui na número 4. Nacional, hein? Muito bem. Então eu já fiz o teste com 2 fluxos de solda, já fiz com isso. E tem gente, eu vi uma pessoa comentando na internet, que achava que o fluxo de solda da Implastec tinha cheiro de álcool. Ele fala, isso aqui é enganação, o pessoal passa álcool, é álcool mesmo, é o álcool isopropílico aqui dentro. Não é. E eu vou provar por quê. Eu tenho álcool isopropílico aqui. Também comprei um aplicador para não carregar esse negócio de 1 litro pesado. O que eu faço? Eu tiro daqui um pouquinho o álcool isopropílico e coloco aqui. Isso aqui é um aplicadorzinho muito bacana, muito baratinho. E ó, ele tem uma agulhinha sem ponta. Ela não fura, né? É igual a agulha de injeção, ela é reta. Deixa eu ver se mostra melhor ali. E eu vou passar aqui no último controle, aqui no 5, ó. Porque disseram que o fluxo da Implastec era a mesma coisa que álcool isopropílico, e não é. Eu vou mostrar porque não é mesmo. Bom, já deu tempo de agir. Agora eu vou mostrar um negócio para vocês. Eu vou limpar. Então vamos ver se pega tudo aqui direitinho. Vou limpar naquele sentido. O 1 é meu controle, né? Então vamos ver se eu consigo mostrar o resultado. Ó. O 1 era o meu controle, oxidado, né? O 2 funcionou bem, era a pastinha da Yachun, baratinha, resolveu o problema. O 3 era a Yachun 223, observa ali, funcionou também. Ó, o 4 era o fluxo da Implastec e limpou perfeitamente a digital. E o 5 era álcool isopropílico e não limpou não. Não sei se o contraste aparece aí direito, mas o 5 não limpou não. O álcool não limpou isso aí. Eu vou tentar mostrar na câmera de pé para ver se funciona melhor lá, tá ok? Só um minuto aí. Então, deu para perceber que promove a remoção de oxidação, de sujeira, para você fazer solda? Então é isso aí. Esses são os fluxos para solda, ou fluxo para soldagem. Agora existe uma outra coisa, deixa eu guardar isso daqui tudo. Fechar aqui. Há um detalhe. Fluxo para solda tem que guardar dentro da geladeira, tá bom? Temperatura de armazenagem mais ou menos entre 8 a 10 graus. Acima de 45 graus ele começa a reagir, ele ativa. Por isso que quando a gente vai fazer soldagem, nós primeiro ativamos ele, eu vou mostrar isso aí no momento oportuno, para que ele promova a remoção da oxidação, tá? Eu vou mostrar uma outra coisa para vocês agora. Muito bem. Então, como vocês já ouviram falar de fluxo de solda, vamos falar um pouquinho sobre solda. Tem um monte de solda. O pessoal fica também muito
desorientado, que solda que eu uso, que solda que eu não uso. Bom, eu uso basicamente 3 tipos. Essa aqui que é a mais comum, é a famosa solda Best, azul. Por que azul, hein? Azul é o seguinte, pessoal, ela tem na composição 60% de estanho e 40% de chumbo, essa solda. Então, normalmente elas vêm no carretel azul. Essa aqui, a que vem nessa cor meio laranja, é uma solda que tem uma composição diferente, ó. Essa daqui é 63% de estanho e 37% de chumbo. Esta aqui é a melhor composição dessas duas ligas para solda. Chama-se plasticidade da solda. É quando esses dois metais, quando eles se fundem, você consegue fazer aquela solda no terminal que ela fica bonitinha, daquele jeito, lisa. Então essa proporção aqui, 63% de estanho e 37% de chumbo, é a da minha preferência. Eu uso ela com 0,8 milímetros, ela é de 0,8 de diâmetro. É a que eu mais costumo usar, essa daqui. Mas tem também, deixa eu mostrar aqui, tem isso aqui, ó. Não confunda, isto aqui é solda em forma de pasta. Não é fluxo para soldar, não é pasta para soldar, é solda em pasta. Como é que eles fazem isso? Veja que a composição dela também é 63% de estanho e 37% de chumbo. Então, para que serve isso daqui, pessoal? Isso aqui funciona o seguinte. Numa fábrica, normalmente, quando você faz uma linha de produção de placa, não tem um pessoal numa linha soldando com ferro de solda um terminal por um. Existe uma máquina que aplica com estêncil a solda em pasta e depois isso vai num forno e derrete. Isso aqui derrete e aí que é feita a solda, então, por causa da produtividade e da velocidade. Então, isso aqui são esferas. Essas esferas aqui tem mais ou menos, são esferas de estanho e chumbo misturadas. Essas esferas têm mais ou menos 2 milésimos de polegada de diâmetro, as esferas que estão aqui. Então é tão fina, tão pequenininha as esferas, que quando você olha você acha que é uma pasta, e não é. Por isso que às vezes você compra pasta solda em pasta, e o pessoal tem a mania de pegar e bater ela, misturar com um pauzinho, com uma colher, com um mexedor, alguma coisa. Isso é errado, porque as esferas são muito pequenas e quando você mexe, na verdade você pode comprimir uma esfera com a outra, elas podem se achatar, ela muda de formato, porque ela é muito pequenininha. Então eu sempre compro assim, em forma de seringa, de tubinho aplicador, né? Como se fosse uma seringa de injeção, e uso dessa maneira. Quando eu quero fazer uma solda, eu aplico esse fluxo aqui, essa pasta em solda, aliás, essa pasta em solda. Essas esferas que estão aqui, por que isso forma uma pasta? É porque elas estão misturadas com fluxo de solda já aqui dentro. Já está aqui dentro o fluxo. Ele pegou o fluxo igual dessa latinha, por exemplo, pegou esse fluxo, pegou essas esferas minúsculas de chumbo e de estanho, com 2 milésimos de polegada de diâmetro, e misturou, bateu com isso daqui. Fez uma mistura. E aí saiu isto. Bom, mas eu não gosto muito dessa. Vou mostrar uma outra para vocês. Tem aqui. Ficou de ponta cabeça. Aí. Essa aqui é solda em pasta. Mesma coisa da outra. São microesferas de chumbo e de estanho, misturadas já com fluxo pastoso. Só que olha a composição.
62% de estanho, 2% de prata e 36% de chumbo. E eu vou falar para vocês, isso aqui com aquele soprador que nós temos, aquela estação de ar quente, isso aqui para soldar chip é ótimo. Eu vou fazer depois um teste e vou mostrar para vocês, tá ok? Bom, e tem, finalmente, quando a gente vai fazer algum serviço muito pequeno, e tem isto daqui, ó. Uma solda, também em forma de fio, só que ela tem também 63% de estanho, 37% de chumbo, mas o interessante é o diâmetro. 0,15 polegada, é 0,3 milímetros mais ou menos. Fininha, fininha. Vou tirar um pedacinho para vocês verem aqui. Vou tentar comparar com a outra. Tentar comparar com essa aqui que é de 1 milímetro. E vou comparar com a de 0,8. Todo mundo aí na tela para você ver. Tá vendo? 0,3, 0,8 e 1 milímetro. Então, quando você vai fazer solda em componentes, circuito integrado, SMD, que os terminais são muito pequenos, é melhor às vezes utilizar a solda com 0,3, às vezes 0,5 milímetros de diâmetro, e usar a ponta do ferro, uma ponta diferente. Se você tem um ferro igual aquele que eu mostrei no vídeo anterior, digital, que eu falei que você pode trocar as pontas, né? Então você pode usar esta pontinha aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Você pode usar esta pontinha, bem fininha. Tem uma mais fina que essa ainda. Tem uma que tem, se não me falha a memória, 0,2 ou 0,3 milímetros na pontinha, fino, fino, parece uma agulha. Pode ser que também sirva. Eu consigo soldar com essa daqui, tá? Então é uma outra solução para soldagem. E tem também o que a gente chama de salva-chip. Vamos ver aqui. Vem esse tubinho, salva-chip. Vou abrir, vou tirar. Ele vem num tubo, você compra o tubinho, baratinho. Uma outra liga. Então, o que tem essa liga aí? Por que chama salva-chip? Você consegue, é uma liga de baixa temperatura de fusão. Então você consegue, utilizando essa liga, derreter num pequeno circuito integrado e amolecer a solda dos terminais e tirar, porque ela demora a solidificar depois que aquece. Então dá tempo de você esquentar um lado do chip, esquentar o outro e sacar ele fora. Se você quisesse, por exemplo, testar o chip fora, por isso que chama salva-chip, né? Você consegue tirar sem aquecer demais o circuito integrado ou algum outro componente que você queira retirar. Tá bom? Depois eu vou mostrar isso na prática. Então, pessoal, é isso aí. Falamos aí um pouquinho de fluxo de solda, pasta de solda. E no próximo vídeo eu vou fazer um servicinho de solda utilizando esse material aí para você perceber como é que funciona bem. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.